E aí, pessoal, bom dia, Boa tarde. boa noite. Para vocês que nos ouvem, esse aqui é o nosso reporte missionário. Ele vai acontecer sem ter uma Periodicidade. periodicidade Não adequada. Ele vai ser às vezes quinzenal, às vezes mensal, às vezes semanal, às vezes diário. Pode ser que tenha a qualquer momento. E esse nosso vlogzinho tem como objetivo três coisas. Primeiro, falar com os missionários, aqueles que são missionários como nós, que estão passando as mesmas coisas que a gente e comunicar um pouco sobre isso. Segundo, é um objetivo educativo para a igreja saber como é que é a vida de um missionário, o que está na cabeça dele, o que ele sente, como que é isso aí. E terceiro, dar um relato de como a gente está para aqueles que nos acompanham, nos amam, oram por nós, nos sustentam, então também as igrejas, e dar um referencial do que está acontecendo na nossa vida. Esse reporte de hoje, ele é um reporte emotivo, é cheio de emoções, estão à flor da pele, as lágrimas estão nos olhos, porque é um tempo de despedidas, de perdas e de desapegos, né? Então nós vamos falar sobre isso, despedidas, perdas e desapegos. Para aqueles que não sabem, nos últimos 15 anos, eu e a Arit trabalhamos como pastor. A Arit vai falar um pouquinho sobre o que ela fazia. Como bispa. Bispa. Essa é a forma como ela se chamava. Ela se auto-ordenou a si mesma bispa, né? Bispa Arit. Mas enfim, a gente trabalhou nos últimos 15 anos na primeira igreja batista em Barueri. Yes. Já há 20 anos no ministério. E agora estamos partindo para o Uruguai. E esse domingo foi o nosso último domingo na igreja. Um domingo de muita emoção, de muitas despedidas, de muito saudade, choro. De muito choro, né? Muito tudo. É isso aí. Muito tudo. Fala um pouco, Arit, quantas despedidas você já fez? Porque a Arit é a rainha das despedidas. De quantas despedidas você já participou? Olha, eu tive despedida do Ministério Infantil. Ministério Infantil. Por que você se despediu do Ministério Infantil? Por que fizeram uma despedida? Porque nos primeiros 7 anos que a gente esteve aqui, eu era líder do Ministério Infantil e eu, junto com uma equipe, fizemos a estruturação. E desde então, né, há 15 anos eu dou aula no Ministério Infantil para a sala dos detetives. Que idade que é essas? 7, 8 e 9. Tem crianças, então, com 22 anos de idade que foram seus aluninhos. Tem gente ficando noivo que foi meu aluno. Olha que absurdo. Olha só. Então é isso aí. E, bom, teve do Ministério Infantil, que eu dei aula até domingo passado, né, o ano passado. Teve despedida das mulheres, amores da minha vida, né? E teve... Muitas dessas mulheres você discipulou sim. E treinou, e hoje as que estão na liderança foram preparadas por você, né? As mulheres, assim, é o grande grupo, né, que eu trabalhei mais durante esse tempo, porque eu fiz discipulado, eu fiz clube do livro, uma das coisas que eu participei foi a implementação do ELEV, que é o Ministério de Preparação de Discipulados, discipuladores, né, de preparação para o discipulado. Eu fiz a estruturação junto com o Márcio de todo o material, foi basicamente o meu mestrado sobre discipulado na igreja e como preparar um ministério, um ministério que prepare essas pessoas para o ministério do discipulado. E ultimamente eu estava preparando também as mulheres que vão ficar no meu lugar, porque o Márcio cuidava mais dos assuntos dos homens, né, de preparar os homens mais especificamente, e eu estava com as mulheres, e agora eu tenho um grupo de mulheres que está no meu lugar, então eu estive também com elas esse ano. A IBD, eu fui líder da IBD, ou a culpada, né, caso você não tenha gostado de alguma coisa, provavelmente a culpa foi minha. E aí, durante todos esses anos, uma parte dele, eu tava aqui pensando, tentando olhar para a igreja, sentindo o momento do que estava acontecendo na igreja e do que a igreja precisava pensar, do que ela estava precisando de preparo. E aí botar a gente para estudar, para poder dar aula do que você entendia que era o melhor ali naquele momento. Não era desse exatamente, porque muitas coisas eram discutidas aqui no cafezinho, enquanto a gente estava conversando, e a gente então ia
pensando sobre isso, mas eu tava fazendo essa coordenação. Para mim foi a última aula, há 2 domingos atrás, na verdade, eu dei a última aula de escola dominical, que foi o livro de Juízes, que eu dei esse semestre. E domingo agora eu preguei minha última mensagem sobre na igreja, estragando o Natal de todo mundo, né? Como estragar o seu Natal. Né? Na verdade, uma mensagem falando sobre o verdadeiro Natal. O título, a mensagem, poucas das minhas mensagens têm título, mas essa tinha, e ela se chamava Quem é o Aniversariante? E enfim, mas fala aí. Uma coisa importante desse domingo é que foi a primeira cantata da Manuela, nossa filha de 10 anos, foi o primeira coral, vez primeira que ela cantou no apresentação coral. do coral e a última pregação do Creuze. Isso. E a despedida, como é que tem sido, Arit, essas despedidas aí? Ai, é uma dor enorme. Aí, deixa eu começar a enxugar as lágrimas aqui. Porque tive despedida das mulheres, surpresa, no nosso último encontro das mulheres. Foi muito, muito mega. Todas elas falaram um monte de coisa, tem foto, enfim. Depois teve despedida do Ministério Infantil também. Então, cada último encontro... Né? Dezembro já é um mês de fechamento normal, é um mês bem caótico para todas as igrejas, mas especialmente quando a gente pensa assim, esse é o nosso último encontro e eu estou indo embora, não volto mais ano que vem, pra mim é muito triste, né? Porque eu tô perdendo tudo isso que eu fui ao longo desses anos construindo, vivendo, inventando, né? Porque o Eleve e o Homemade foram 2 ministérios da igreja que eu criou, né? Que eu criei, né? Que eu tava ali na frente e tal. Então, é muito dolorido. Muito dolorido despedir muito. das pessoas, né? Muitas lágrimas. Você ainda tem lágrimas aí? Tem horas que eu acho que não tem mais, mas... Já começou a chorar. É difícil. Oh, meu mas Deus. eu arrumo pra chorar. Pra mim também foi despedida. Ontem a gente teve o último... churrasco dos homens, né, de bate-papo com os caras ali, de sentar como pastor deles, bem doloroso, bem, é um misto, né, de alegria, de ver o que nós pudemos ser de bênção na vida das pessoas, o quanto Deus nos usou apesar de nós, apesar das nossas limitações, e ao mesmo tempo um tempo de dor, né? De sofrimento, de pessoas que a gente ama, de que alguns que a gente trouxe a fé, outros que a gente viu crescer na fé, e enfim, e agora nos despedirmos, né? Então um tempo bem de choro, um tempo de saudade, mesmo sem ter saído já tem saudade, mas um tempo também de entender que Deus tem que continuar. A igreja de Barueri não depende de nós. Né? Ela depende de Jesus e ela vai continuar por causa de Jesus e, enfim, é isso, né? Mas a despedida, ela tem um elemento que é muito triste, que é um rompimento, né? Porque, assim, esses irmãos vão estar no meu coração para sempre. Essas mulheres nunca vão sair do meu coração, né? Porque, como eu falei, eu entrei aqui uma pessoa, eu falei isso para as mulheres, e eu tô saindo outra, totalmente diferente. Você também tem essa percepção, né? Sim. E eu tenho... Eu até escrevi no meu Facebook um texto essa semana passada falando disso, né? Falando que cheguei aqui um menino jovem, 15 anos atrás, com 20 e poucos anos, 30, né? 30 anos de idade, 31 aninhos de idade, um trator incansável, imparável, super, assim, dinâmico e às vezes um pouco arrogante, um pouco orgulhoso, um pouco sabedor de tudo. Sai daqui um velho cansado, já sem saber tanta coisa assim. Já sabendo que não sabe, já né? sabendo que não sei. E muito mais sábio, talvez. Enfim, diferente, muito diferente. Mudei muito. Esses anos eu acho que nos mudaram muito. Todos nós mudamos e
o ruim é perceber que essas pessoas amadas não estarão mais na nossa vida todos os domingos. Eu não vou dar aula mais para essas crianças, eu não vou me encontrar mais com essas mulheres. E são pessoas que participaram enormemente da minha vida, né? Que foram usadas por Deus e que eu pude ser usada por Deus para transformar numa via de mão dupla. Mas é que existe esse rompimento, né? Então isso é muito triste. Ao mesmo tempo, é muito legal porque, assim, muita coisa que eu nem lembrava nessas despedidas, eles falaram assim: eu lembro de você, eu sou grata a Deus que você fez isso. Pois é, eu fiz isso, é verdade. Tanto tempo atrás, tanta água já passou debaixo dessa ponte. E é muito bom perceber isso, né? Perceber que Deus não nos abandonou durante todo esse tempo. E eu tenho certeza que não vai abandonar. Mas desta igreja, desta casa, a gente se despede, né? E muito interessantemente, a gente está expondo Atos, né, dos Apóstolos. Sim. E minha última exposição antes de domingo agora, domingo passado, retrasado na verdade, a minha última exposição foi a despedida de Paulo ali das igrejas da Ásia Menor, e logo depois Paulo foi preso e levado para Roma, enfim. Então foi aquela despedida de Paulo, e é muito interessante porque Paulo já sabia os sofrimentos que aguardavam ele pela frente, né? O Espírito já tinha alertado ele, e ele fala isso para aqueles irmãos. É uma pregação de 12 horas de Paulo lá, aquela famosa pregação que o Eutico dorme, né, e cai, morre e tal. Mas é um tempo muito doloroso, né? As pessoas... É uma igreja que a gente não queria deixar, não foi um sonho, não foi um plano, não foi uma coisa que a gente quer. A gente simplesmente está atendendo... Não estava na agenda. Uma ordem de Deus. Na nossa, né? Na de Deus já estava, né? Então isso é engraçado, porque assim, um ano inteirinho expondo Atos com os seus reveses, com troca-troca, de não posso nesse dia, troca por aquele dia, eu vou estar não sei aonde, aconteceu não sei o quê, com tudo isso que aconteceu nessa agenda de 3 pessoas pregando, né? Uhum. Justamente na última pregação do Krause, é também a pregação de despedida, né? Que a gente nem sabia exatamente. Claro, não sabia, não tem como, não foi planejado. Mas é tal negócio, foi planejado na agenda de Deus, né? E o que eu acho interessante é que, do mesmo jeito que essa última pregação de Paulo, ali naquele momento, foi super intensa, 12 horas falando, sentado ali, comendo e pregando e conversando sobre as coisas de Deus, pra mim, esse último ano também foi assim, esse intensivo, porque foi... Quando a gente soube que a gente ia embora, então, os clubes do livro... Teve clube do livro que começou no meio do ano... Porque foi o que deu. Tem clube do livro que a gente correu para conseguir terminar, outro a gente conseguiu terminar. A preparação das mulheres, curso, dei um curso sobre discipulado de mulheres também. Então foi um ano intenso, foi condensado, foi assim, sei lá, 3 anos em um, do mesmo jeito que essa última pregação de Paulo aí para esses caras ali nessa região. Então, muitas coincidências que eu olho e falo assim, Deus, ele tem um senso de humor, né? Um senso de... Bom, e agora a gente tem as últimas despedidas também. Nós estamos indo agora, próximo fim de semana, para Ribeirão Preto. Vou me despedir da minha mamãe, da minha família. E no ano novo, vamos nos despedir da mãe da Arite. Que vão ficar aqui, a família fica e já são idosas, né? Minha mãe já é idosa, a mãe da Arite já é idosa. E a gente está indo para longe, então a gente não sabe quando é que nós vamos ver de novo e se vamos ver de novo, enfim. Bate na madeira. Bate na a gente madeira. vai sim. Espero que sim, espero que a gente veja, mas a gente de qualquer forma uma despedida a mais, né? Mais uma. Além disso, estamos também perdendo muito, né, Arite? São muitas perdas não só de pessoas, mas perdas materiais, né? Nos últimos 15 anos nós compramos essa casa da onde nós estamos aqui falando para vocês. Yep. Aqui nasceram os nossos filhos. Sim. Aqui eles aprenderam a andar. Sim. Foi aqui que a gente viveu os melhores momentos da nossa vida até hoje.
Foi muita luta para construir essa casa, muita reforma, aos pouquinhos, fazendo, né, de cacarecos, muita coisa que a gente mesmo fez, muito sangue saiu da minha mão aqui, torcendo parafuso, quebrando piso, assentando piso, fazendo móveis, e a gente vai vender, né? Vamos vender a nossa casa, são sonhos, né? A gente sempre falou disso, né? De construir uma casa conforme os nossos sonhos. Construímos até outubro do ano passado, e em novembro Deus nos chamou para o Uruguai, então a casa vai ficar aqui. Queria botar debaixo do braço e levar, mas não dá. Não dá para levar, então vamos vender a casa, até porque se a gente alugar a casa aqui, não dá o dinheiro do aluguel aqui, não dá para alugar outra casa lá no Uruguai, então a gente vai vender. Também estamos vendendo o carro dos nossos sonhos, lutamos, batalhamos, sonhamos com esse carro, conquistamos, e ele vai ficar também, já está à venda. E também já está à venda... Inclusive, se você quiser comprar um carro, exato, pode mandar mensagem pra gente conversa. E já está à venda também a minha moto, se né? Se você tiver interesse também, pode mandar mensagem pra gente. Pode ser também. Também vai ficar a moto, nenhuma dessas coisas pode entrar lá no Uruguai e ficar com a gente. Demorei 15 anos para ter uma moto. Nunca pude ter porque vieram os filhos, depois veio a casa, depois veio uma coisa, depois veio outra. E agora, 15 anos depois, eu consegui finalmente comprar a moto que eu sempre quis. Desfrutei dela durante um ano e vamos vender. E nessas vendas, gente, a gente perde muita coisa, a gente perde muito dinheiro que foi investido, que não vai ser recuperado no valor da casa, né? Mesmo por melhor que a gente venda, a gente nunca vai investir ou recuperar tudo que a gente investiu. Então tem essas perdas e desapegos, né? Desapegar de tudo isso, das pessoas, da casa, do carro, da moto, da vida, da comida, estamos fazendo as últimas despedidas alimentares, né? Fomos lá no Mercadão de São Paulo essa semana comer o bolinho de bacalhau, né? Porque a gente está desapegando dessa cultura, dessa cidade, né? Desapegando do estilo de vida, né? Tudo isso. Então é um tempo bem doloroso. Bem doloroso. É um tempo bem doloroso, um tempo de muita luta com Deus, né? Uma guerra assim, por que que não dá para levar isso? Por que não pode ser assim? Enfim, a gente não entende e tudo culpa minha, né, Arite? Porque eu sou um marido ruim que tô te arrastando para realizar os meus sonhos lá no Uruguai, é isso ou não? Por que a gente está perdendo tanta coisa? Por que tanta dor, Arite? O que você acha? Porque Deus quer. Tem certeza que Deus quer, Arite? Tem. Sim, claro, a gente tem certeza, né? Ninguém deixaria todas essas coisas por um sonho deslocado, né? Não é. Não é, né? Não é. Então eu até escrevi um texto essa semana sobre isso, né? Falando, a gente não é louco não, viu, gente? Às vezes o pessoal pensa que missionário é louco. O missionário tá falando, vocês são loucos, vocês estão fazendo uma loucura. Loucura é ser igual Jonas, né? Pois é. Loucura é ir parar na barriga da baleia por não ter obedecido a Deus. Na verdade, nós não somos loucos, não. Louco é uma pessoa que age sem pensar, sem racionalizar, e nós pensamos muito, nós oramos muito. E ao longo desse muito tempo, eu posso dizer por mim, em muitos momentos eu orei e falei, Deus, isso. Aí vinha a resposta, e vinha as coisas, enfim, as respostas, e tem sido assim. Não quer, se Deus quer que a gente vá, e eu sei que Deus quer, isso não isenta as perdas, os sofrimentos e toda essa morte daquilo que nós somos, do que nós temos, do que nós vivemos aqui. Porque tudo aquilo que a gente for viver lá, tudo que está preparado para nós lá, vai ser tudo ganho. A gente vai ganhar uma nova casa, ganhar uma nova rotina, ganhar um outro tudo. Mas nesse momento é um momento de chorar.
E é o que a Bíblia fala. Tem tempo de chorar e tem tempo de rir, tem tempo de juntar, tem tempo de espalhar. Agora o momento é de chorar, porque tudo isso são coisas valiosas para nós, né? Para mim a casa não é o quanto ela vale financeiramente, mas é tudo que a gente viveu aqui. As memórias, né? As memórias que a gente construiu, a vida que a gente construiu, o nosso casamento que a gente construiu, as crianças que cresceram aqui, que só moraram aqui nessa casa. Isso é valioso, né? As pessoas da igreja, não é o salário da igreja, é as pessoas, porque pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E é claro, eu vou vender a moto, eu vou ter um dinheiro da moto, ok, mas a gente tem um elemento de se despir, de cortar quem nós somos e o que fizemos até agora. Porque lá tem que ser tudo diferente. A nossa moto não pode entrar lá, o nosso carro não pode entrar lá. O dinheiro do carro não dá pra comprar um igual lá, o dinheiro da moto não dá pra comprar um igual lá, o dinheiro da casa não dá pra comprar uma igual lá. Não Ou dá. seja, a gente tava esses dias conversando, né? Quando a gente começou no ministério, há 20 anos atrás, a gente entrou num apartamentinho de 43 metros quadrados, tinha 2 quartos, e a gente ganhava R$400 de salário, né? E a gente estava falando, a sensação é que a gente está voltando para aquele apartamentinho. E a gente está, de fato, né, voltando lá para o começo, né? Como diz aquela música, quero voltar ao início de tudo, né? Então nós vamos voltar literalmente ao início de tudo para encontrar com o Senhor nesse início de tudo. Nesse novo plano, né? Nesse novo ambiente. Nessa nova fase. Até porque o Creuso não vai ser pastor de igreja. A gente vai estar numa missão que é para-eclesiástica. A gente vai ter uma igreja lá, eu espero. Em nome de Jesus, amém. Mas ele não vai ser o pastor da igreja, né? Então, tudo que nós fizemos hoje como pastor, família pastoral e tal, e tudo isso, não vai ter mais lá. Não serei mais a esposa do pastor, né? Então, assim, eu estou deixando de ser a professora, estou deixando de ser a líder do ministério para chegar numa igreja e ser uma pessoa comum, um crente comum, você não é mais líder, você não é mais não tá mais à frente, né? Você vai ter que ser nós vamos ter que ser liderados e reaprender tudo isso. Então, para nós é isso, é muita dor, muita mudança, muito sofrimento, muitas lágrimas. Acho que não tem um dia aqui nessa casa que não tem um chororô, né? Para mim também nessa questão de deixar de ser pastor tem sido uma perda de identidade um pouco. Sim. Porque óbvio que eu não sou o que eu faço, Sim. mas eu fiz isso durante 20 anos. Então, quando você deixa de fazer uma coisa que você... mas no fundo um tanto. Um pouco, né? sim. Aí você perde, né? Você fala, poxa, o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu valor agora para o reino, né? Como que Deus vai me usar daqui para frente, né? E eu não sei de verdade. E dói tudo isso, né? É um pouco também uma sensação, acho que junto com toda essa sensação de desprendimento, desapego, perda, despedida, também tem um outro D, né? Meio que um desamparo. Às vezes a gente vê a dificuldade que está sendo para levantar sustento, assim. A gente ligou para muita gente, a gente fez muitos contatos, enfim, mas a gente vê, né, lugares que a gente esperava que Deus ia não, e a gente ouve muito não quando a gente é missionário, né? A gente está o tempo todo ouvindo não, e isso é doloroso também, dá um pouco de sensação de assim, poxa, a gente se entregou tanto durante tanto tempo e agora que a gente mais precisa tem mais não do que sim. Mas isso não vai nos desanimar, né? A Arit estava lembrando daquele texto de Paulo, né? Em tudo desanima, né? Mas é aquele texto que fala assim, a gente está desanimado, mas a gente não está destruído. Eu não lembro exatamente como é que é. A gente
é atribulado, mas não não estamos é desamparados, não estamos enfim. desesperados, Então, enfim, né? E a ideia de Paulo é a gente tá se lascando, mas a gente continua amparado por Deus em meio a tudo isso. Né? Porque é isso, né? Quando tira tudo, e nós estamos perdendo tudo. Nós estamos perdendo a nossa casa, o nosso carro, a moto, a igreja, os amigos, a cidade, as memórias, a proximidade da família, a comida. Estamos perdendo tudo. Né? E a gente é muito interessante porque quando você perde esse tudo, você tem que colocar Deus, né? Porque a gente não pode. Eu estava falando isso para a Arit semana passada, né? A gente perder tudo, a gente fala assim, poxa, talvez essas coisas estavam ocupando um lugar no meu coração maior do que deveria. Né? E a gente colocar o Senhor nesse lugar aí que é o dele, né? Que ele é o nosso centro de todas as coisas, né? Uma coisa que eu tava lendo esses dias e eu achei assim bem oportuno pra mim, justamente aquelas coisas assim, mas Deus! E aí eu tava orando, tá? E aí, tá bom, vou ler. Fui ler, aí era justamente uma missionária também falando sobre esse momento em que ela estava lá, tinha chegado no campo missionário e que as coisas estavam acontecendo e que ela por muitas vezes pegava a mala vou fazer as malas, eu vou embora daqui. E aí nisso ela leu um livro e ela fez uma nota, né? Ela transcreveu essa parte no livro dela, que é o que eu tô lendo. E ela fala justamente isso, a única constância na nossa vida como cristãos é o evangelho. Então, as nossas situações mudam, o lugar onde a gente mora muda, a casa onde a gente vive muda, as condições financeiras mudam, as comidas mudam. E algumas vezes é para pior, algumas vezes melhora, algumas vezes piora. E na vida, talvez você vai lembrar da sua vida, teve momentos melhores, teve momentos piores, mas a única coisa que é constante é o evangelho. E Deus usa todas essas perdas e esses ganhos para que o evangelho dele seja aperfeiçoado na nossa vida. E isso para mim foi um consolo enorme, porque ao mesmo tempo que hoje eu não sou mais a esposa do pastor, eu continuo sendo salva, sendo filha de Deus, e o evangelho continua sendo a minha esperança. Ele sempre foi a minha esperança, mas isso se torna a única coisa constante, né? Porque é que nem a gente estava uma vez conversando também sobre maternidade. A maternidade e a paternidade muda conforme a idade dos filhos. E depois que os filhos casam, você nem é mais aquela mãe super necessária. Se seu marido morre, você fica viúva, você não é mais esposa. Mas uma coisa que não muda nunca é, para quem é salvo, Deus Pai continua sendo Pai, o Evangelho continua sendo a razão da nossa fé. E o propósito que Ele tem para nós, Exatamente. né? E o propósito que Ele tem para nós. A gente Exatamente. tem um propósito de vida que está fora Nós temos um propósito desse tudo, que, né? enquanto você é pastor, é estar nessa igreja, ensinar essa igreja. Quando você muda de local, o seu propósito continua sendo o Evangelho, que vai ter outras nuances, né? Isso. Outras nuances. Então, estamos vivendo essa mudança toda aí E muitas incertezas, né? Tem também. ainda mudança, nossas coisas, como é que a gente vai levar isso para o Uruguai, é ainda uma incerteza, enfim. Mas é isso, né? A gente queria deixar esse vídeo aqui, não vai ficar longo demais, já estamos aí com 20 e tantos minutos, era para ser de 15, né? Mas foi assim, foi isso que a gente tinha para dizer para vocês, é isso que a gente queria transmitir. Orem por nós. Se você puder, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque você recebe, toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe a notificação. Talvez se você tem amigos missionários, manda esse vídeo para eles, porque de repente eles podem ouvir coisas que eles também passam e conforta e traz algum tipo de orientação. Isso. E também, se você tem perguntas para nós, faça suas perguntas aí embaixo nos comentários, que nos próximos vídeos a gente responde as suas perguntas também. É isso. Tá bom? É isso aí. Um beijo. Até. Tchau, tchau.